Vamos agora falar sobre a resistividade. Que a gente falou sobre tensão de toque, tensão de passo, falando de um elemento chamado resistividade, mas nós ainda não explicamos o que seria a resistividade do solo, né? Como calcular a resistividade do solo. A resistividade do solo nada mais é do que a resistência interna do solo que tem contra referente à passagem da corrente elétrica. E essa resistividade ela vai depender do tipo do solo, do que está dentro dele misturado, se eu tenho vários tipos de solo diferentes em uma área mesma, o teor de umidade, quanto mais úmido ou menos úmido, eu vou ter uma resistividade diferente, a temperatura, a compactação, a composição química e a concentração de sais. A gente pode falar sobre alguns deles e vocês vão entender os valores da resistividade do solo. Exemplo de tipo de solo. Olha o seguinte, eu tenho solos que são aparentemente iguais, mas todos eles com resistividades diferentes. Então eu posso ter a lama que pode variar de 5 a 100 e se eu for para a argila seca de 1.500 a 5.000. Perceba como mudam drasticamente os valores da resistividade desse solo. Como a gente pode observar, isso aqui é um valor que eu de fato não deveria utilizar para o cálculo dos meus sistemas de aterramento. Porque isso aqui só vai ser garantido quando eu medir lá no local. E as condições do local vão influenciar drasticamente. Então eu tenho lama, tá, mas se a lama estiver lá úmida, já vai ser completamente diferente do que esse valor que você está usando aqui. Então, enfim, cada solo tem uma resistividade diferente e varia drasticamente, né? Varia muito, não é uma coisa pequena. E eu tenho que usar a melhor condição possível é utilizar o valor real de resistividade que eu vou medir lá no meu solo. O que acontece com a umidade? Eu estou aqui aumentando o percentual de umidade no solo e eu tenho uma resistividade menor à medida que ele fica mais úmido. Isso aqui é um exemplo de um solo arenoso, né? Com 30% de umidade, eu vou reduzir a 42 ohms. Deixa eu ver o que eu falo mais. Por que ocorre a redução da resistividade? No caso, o meu elemento, meu solo, ele tem vários sais. E aí, à medida que você aumenta a umidade, você dissolve mais os elementos que estão presentes no solo. Consequentemente, o meio eletrolítico ele começa a ficar favorável à passagem da corrente. Outra coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, né? Como ele varia com a umidade, então a resistividade varia de acordo com o período do ano. Um período seco com um período de chuva. Então, aterramentos melhoram com a qualidade do solo úmido e pioram com o período seco. Eu tenho um transformador que está aterrado aqui na frente da minha casa e eu tenho um disjuntor que está dimensionado para uma certa corrente de curto-circuito. No inverno, o meu disjuntor vai atuar mais rápido, meu fusível vai atuar mais rápido. No verão, ele vai demorar mais, porque a corrente de curto-circuito vai ser menor, porque a minha resistividade do solo, naturalmente a resistência aparente do meu eletrodo de proteção, ele vai ser um pouco maior. Influência da temperatura. Também a temperatura ela vai influenciar em nosso solo. Só para ter como referência de novo o solo arenoso, eu tenho um valor específico quando a temperatura atinge 20 graus, um valor específico quando a temperatura atinge 10 graus, uma condição diferente na formação de água e de gelo, e se eu tiver começa a ter temperatura abaixo de zero, eu tenho um aumento drástico da resistividade do meu solo. Então isso aqui é uma curva genérica para a gente ter ideia de como é que influencia a temperatura na resistividade do nosso solo. A influência da estratificação. O que é a estratificação? São solos diferentes. Imagine que eu tenho areia em cima, barro embaixo, pedra em cima, argila embaixo. Eu posso ter solos de vários tipos formados por várias camadas. Para vocês entenderem esse desenho, imagine o seguinte. Meu solo começou aqui, a minha areia começou aqui. Depois de uma distância qualquer, eu tenho um outro tipo de areia. Por isso que eu defino essa área como uma área de ρ1, de resistividade 1, e uma outra área de resistividade 2. Né? À medida que eu vou cavando no meu solo, eu vou tendo outro tipo de resistividade característica. E aí perceba como a minha corrente comporta de maneira diferente. Imagine um curto nesse ponto. Eu tenho aqui as minhas linhas equipotenciais, eu vou ter
a dispersão da minha corrente. Se o meu solo, se eu tenho duas camadas de solo e a resistividade do solo for próxima de zero, por exemplo, fictício, claro, em relação a ρ1, eu tenho uma resistividade e o ρ2 seria próximo de zero, eu tenho esse comportamento do fluxo da minha corrente de dispersão no solo. Se eu tenho uma resistividade menor, perceba que o sentido da minha corrente começa a mudar. Se eu tenho uma resistividade maior, observe que a minha corrente também começa a mudar de posição quando ela entra na outra composição do solo. E se, por exemplo, tivesse uma resistividade infinita, a minha corrente de curto ficaria, vamos dizer, dispersa apenas pela minha camada de ρ1. ρ2 não participaria desse meu processo. Enfim, isso aqui é só para a gente entender que, como eu tenho solos diferentes, eu vou ter naturalmente resistividades diferentes e comportamento do fluxo de dispersão das correntes de maneira também distinta. E agora vamos aprender a medir a resistividade do solo. Nós temos várias maneiras de medir a resistividade do solo. A medição pelo método de Wiener é a mais utilizada, é a mais conhecida. A gente não vai entrar no método de explicar por que o método de Wiener consegue calcular a medição da resistividade do solo, mas elas são resultados de análise de só a gente fica se divertindo com as equações de Maxwell, mas eu vou indicar um livro no final desse tema, onde ele tem todas as informações, então é bem divertido, é bem legal a gente entender por que o método Wiener ele dá essa informação. Fica de curiosidade para vocês. Então vamos partir do princípio do seguinte: nós temos um megomímetro, temos um Megger, um megomímetro, um equipamento na qual ele tem 4 terminais e 2 terminais, que a gente chama de 2 terminais de corrente. Eu tenho uma fonte interna nesse meu componente, ele começa a injetar uma corrente que vai passar pela C1 em encontro da C2. Eu começo a injetar uma corrente desse ponto a esse. E aí, baseado nessa corrente que está sendo injetada e duas hastes a mais que eu tenho, chamadas hastes de potenciais, equidistantes entre elas e alinhadas entre elas, eu consigo, a partir disso, medir a resistividade do solo. Na verdade, eu estou medindo a resistência desse trecho, e baseado nessa medida, eu consigo ter a ideia da resistividade do solo e da profundidade dessa resistividade. Vamos entender como é que é feita essa medição. O método de Wiener ele considera o seguinte, que praticamente 58% da distribuição da corrente passa entre as hastes internas e ocorre a uma profundidade igual ao espaçamento entre as hastes. Então, se eu tenho hastes de corrente nos extremos, as hastes de potencial no meio, equidistantes a uma distância A e A, eu quero dizer que eu vou medir, quando eu medir baseado nessa distância, eu vou medir o fluxo de corrente, a distribuição de corrente que estão passando na profundidade A em relação à linha do solo. Como é que a gente vai medir? O que é que a gente tem que tomar cuidado nessa medição? Primeiro, eu tenho que ter as hastes igualmente espaçadas, distância A para todas, por exemplo. Elas devem estar cravadas no solo entre 20 a 30 centímetros e uma mesma profundidade. Eu tenho que ter o aparelho simetricamente às hastes para que o condutor não influencie, a distância do condutor. Eu não posso ter sobra de fiação para formar bobinas no meu condutor. E, por fim, se eu tiver uma baixa resistividade elétrica, eu tenho que medir a resistência da minha fiação de leitura, o cabo que vai até as hastes, de tal forma que eu desconte essa resistividade desse meu condutor. Então, espaçamento entre as hastes. Como é que o método opera? Eu coloco um megomímetro, eu tenho aqui os meus dois condutores de corrente, os condutores de potencial, eu vou ter uma distância A. Quais são as distâncias que eu devo estabelecer, que eu devo utilizar, que são recomendadas? Essas são as distâncias que normalmente são recomendadas. Primeiro faço o teste com 1 metro de distância A igual a 1, depois 2, depois 4, depois 6, depois 8, depois 16, depois 32. Basicamente, nesses espaçamentos, a gente consegue fazer uma boa medição da resistividade do solo
de acordo com a altura que eu estou estabelecendo. Direções. Perceba que a medição está seguindo uma direção retilínea. Eu tenho 4 terminais de conexão e eu tenho que estar alinhados entre eles. Se eu fizer uma visão de topo, né, olhando aqui por cima, eu vou ver uma linha com 4 pontos. Né? Então, quais são as linhas, quais são as direções que eu devo fazer para esse teste? Porque esse A está abrindo, esse A está aumentando, esse A está aumentando, esse está aumentando. Então, a distância dessa haste está vindo para o lado de cá e a distância dessa haste está vindo para o lado de cá. E nessa abertura eu estou percorrendo eu defini essa direção a ser percorrida. Então, como é que eu posso... Quais são essas direções que eu devo seguir, né? A direção ela depende da importância do que você está medindo e também do tamanho do sistema de aterramento. Mas o ideal é que eu pudesse medir de vários pontos em direções diferentes. Porque quanto mais medições eu fizer, mais direções diferentes eu utilizar, mais equilibrada ou mais adequada eu teria da medição da resistividade deste solo. Exemplos de direções. Se eu estou medindo um ponto só, o que é que eu deveria fazer? Eu poderia, por exemplo, medir nessa direção. Perceba que eu tenho aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Corrente, potencial, potencial, corrente. E aí eu faço com a distância de 1 metro, 2, 4, 6, 8, 16, 32. Depois eu ando 60 graus e começo de novo nessa linha. 2, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32. Ando mais 60 graus e agora nessa linha. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 medições para medir apenas um ponto. Se eu tiver numa área grande, por exemplo, uma área de subestação, o ideal é que eu percorresse a maior área possível. Nesse exemplo de medições, eu podia utilizar os cantos, né, as quinas da minha área para poder fazer a medição, no meio delas, no meio mesmo e talvez algumas áreas interiores. Então, eu comecei, por exemplo, aqui, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aí, nessa linha eu vou começar. 1 metro, 2, 4, 6, 8, 16, 32. E aí eu li toda essa linha aqui. Fiz toda essa linha, fiz toda essa linha, fiz toda essa linha, 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 toda essa linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leituras, desconsiderando essa. Eu fiz aqui 10 tipos de direções, 10 direções com quantas leituras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medições de acordo com o espaçamento. E aí, se tem algum motivo que o ideal seria fazer realmente em várias direções, se você não tem, você não quer fazer, não deseja fazer tem um mínimo de direção que a gente deveria ao menos utilizar. No mínimo na direção da linha da alimentação, né? Você olha a fonte, né? Você olha a linha da alimentação e você percorre essa distância. Ou você olha o ponto de aterramento e o aterramento da fonte de alimentação. Você segue nessa direção. Do aterramento geral até o aterramento da fonte de alimentação. É outra maneira de você utilizar apenas uma direção mínima. Mas o ideal é que você faça na maior quantidade de direções possíveis. Mas vamos tentar entender assim como é que é o cálculo disso aí, porque a gente está falando só de direções, a gente não entende mais ou menos como está fazendo. Nós vamos ter várias medições, né? E essa medição a gente vai calcular, no caso, a resistividade média de todas as direções que nós fizemos. Então a gente deve calcular a média aritmética de cada espaço que a gente considerou. E a gente deve calcular o desvio de cada medida para você expurgar as medições fora da média. Normalmente a gente despreza todos os valores que têm um desvio superior a 50% em relação à média. E se eu tenho um grande número de valores desviados, convém eu repetir a medição. Agora, se eu estou ainda tendo as mesmas medições com grandes desvios, é sinal de que essa região não pode ser considerada como aderente ao processo de modelagem pelo método Wiener.
ela tem camadas de solo muito variáveis, com resistividade muito variável, então não consigo utilizar esse método. Esse método eu espero que eu tenha uma resistividade de solo, vamos dizer assim, equivalente não, contínua não, é uma mesma resistividade de solo em toda a minha área. Eu não espero que eu tenha pontos diferentes na área que eu estou utilizando. Um exemplo de uma planilha que a gente podia montar é o seguinte. Imagine que eu fiz 5 direções. 1, 2, 3, 4, 5. Medi a resistividade com 2 metros, 4, 6, 8, 16 e 32. Deram esses valores. Para 2 metros no sentido 1, 340 no sentido 2, 315 na direção 3, 370 na direção 4, 2005 na direção 350. Enfim, todas as medições foram dadas. Eu tenho uma média desses valores. Esses valores é que eu deveria considerar. Porém, eu devo expurgar agora os valores que eu medi que ficaram além de 50% da minha média. Os valores que ficaram com desvio acima de 50% foi o de 900 e o de 412. Considerando isso, eu vou cortar o 900, cortar o 412 e vou calcular a nova média. Então, vou considerar para o espaçamento de 2 metros 364. 4 vai ser um pouco menor porque eu expurguei esse cara, 510 e assim segue, 605, 911, 654, 254. Eu tenho aqui a resistividade considerada para o espaçamento de 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 16 metros e 32 metros. Essas medições vão formar a minha curva de resistividade e baseado na minha curva de resistividade eu posso estimar eu posso estimar a estratificação em algumas camadas de meu solo que vamos aprender mais na frente.